Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. A Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar fica na Rua Tunísia 97, Jardim das Nações. Não paralisamos nossas reuniões em feriados nacionais, municipais, federais ou estaduais. Não entramos em férias. E eu sou Hélio Bisso, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar. Sou expositor espírita e palestrante espírita. O tema que nós escolhemos para este vídeo chama-se Recomeçar de Novo. Está no livro Alguém Me Tocou, José Carlos de Luca, editora Intelitera. E os nossos comentários será baseado nesta mensagem. Façamos uma prece, dizendo a eles nesse momento: nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, graças de Jesus Cristo, através do Bezerra de Menezes e de suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, ó despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Esta foi a oração a Bezerra de Menezes. Jesus, em João 3:3, ele afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este pensamento de Jesus surge do diálogo que ele manteve há 2022 anos atrás com um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. O Evangelho não registra qual teria sido a pergunta formulada por Nicodemos,
e que levou Jesus de Nazaré a proferir a resposta que acima transcrevemos. Mas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos abre as cortinas do tempo para descrever qual foi a questão formulada por Nicodemos. Disse Nicodemos: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. E Jesus respondeu que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Creio que esta preocupação de Nicodemos era conhecer o reino de Deus, também deverá ser a nossa, pois nenhum reinado da terra é capaz de suprir anseios de paz e de amor, de que a nossa alma tem necessidade. Por tal razão é que o apóstolo Paulo de Tarso nos recomenda buscar as coisas do alto e não centrar a nossa vida exclusivamente na conquista dos valores materiais, sempre passageiros, e que cedo ou tarde haveremos de deixar na própria terra. Amados irmãos, tudo que conquistarmos na terra, que pertence à terra, ao partirmos na terra deixaremos. Só levaremos para a espiritualidade o bem, o amor, as lágrimas que enxugamos, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos e a nossa moral espiritual mais elevada. Para não nos esquecermos disso, de vez em quando deveríamos visitar algum cemitério. Olhe bem para os túmulos. Veja as fotografias dos falecidos, a data em que partiram desta vida. E fique imaginando que um dia também chegará a sua, a minha, a nossa vez de deixar este plano de existência. Tenhamos a certeza, amados irmãos, que aqui deixaremos todos os nossos bens terrenos, meu cargo público, meus familiares, o meu destaque social, se possível, as minhas tarefas de palestrante espírita, de escritor, de radialista, imerecidamente que me proporcionaram. Todos os meus familiares ficarão momentaneamente por aqui. Só partirá comigo conquistas que porventura nós tivermos feito em
próprio do nosso espírito no campo da justiça, do amor e da caridade. O reino de Deus, meus irmãos, não é um lugar específico, mas um estado de espírito, de alma, que se alcança quando vivemos segundo os propósitos que Deus traçou para cada um de nós. O reino de Deus, meus irmãos, não se alcançará depois da morte. Ele já é acessível a todos nós, a partir do instante que decidimos viver em consonância com as leis divinas, da qual o preceito supremo é amar o próximo como a si mesmo. Quando nós nos afastamos do amor, ficamos fora do reino, e isso implicará a cada um de nós a experiência da dor e do sofrimento. Imaginemos um motorista que não respeita as leis de trânsito. Certamente se envolverá em muitos acidentes, em muitas infrações, os quais poderão, inclusive, lhe retirar a própria vida. Assim, como consequência, ele estará sujeito ao pagamento de multa pelas infrações praticadas, de indenizações pelos prejuízos causados a outrem. Da mesma forma, portanto, quando optamos por viver fora do reino de Deus, isto é, quando deliberadamente agimos contrariamente àquilo que Deus deseja para nós, fatalmente mergulharemos em problemas dos mais variados, pagando a multa do sofrimento e a indenização da infelicidade. Portanto, meus irmãos, cada um de nós é o condutor do seu destino, é o condutor do seu barco. A recompensa pode ser a felicidade, mas poderá também ser a da dor, dependendo de como eu falo, de como eu penso e de como eu ajo. Como pertencia ao grupo dos fariseus, Nicodemos era um homem de profundo conhecimento das práticas religiosas. Porém, com todo o conhecimento, ele ainda estava em busca do reino divino, o que permite a cada um de nós concluir que ele, apesar de todo o conhecimento que possuía da lei divina, ainda não se apossara do reino. E isso certamente ocorria porque lhe faltava a vivência das leis de Deus, que ainda estavam apenas no campo das suas especulações intelectuais. Creio que todos nós somos um tanto parecido com Nicodemos, pois ainda a maioria de nós não ingressamos no reino de Deus.
não por falta de conhecimento das leis espirituais, nem mesmo, às vezes, nos falta a prática de muitos ritos religiosos nos templos de nossa fé. O que nos falta, amados irmãos, é viver a lei divina no âmbito dos nossos interesses pessoais e nos relacionamentos que nos cercam. Nem mesmo Jesus afirmou ter vindo destruir a lei dos profetas e de Moisés. Ao contrário, ele, Jesus, declarou que veio para dar-lhes cumprimento. Portanto, Jesus de Nazaré foi um profeta diferente de todos os demais, pois ele vivenciava tudo aquilo que os outros ensinaram. Respondendo à indagação de Nicodemos sobre o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, Jesus afirma a ele que era preciso ao homem nascer de novo. Do ponto de vista biológico, é impossível ao homem nascer de novo na mesma existência. E o próprio Nicodemos, tentando entender a resposta de Jesus, afirma que era impossível ao homem velho voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez. Isso nos leva a concluir que Jesus de Nazaré não falava de um nascer de novo do ponto de vista biológico, mas sim de um renascimento emocional e espiritual em nós, que devemos realizar como condição única para se entrar na posse do reino divino. Está implícito, portanto, meus irmãos, no ensinamento do Mestre, que esse ingresso no reino de Deus se faz de uma forma paulatina, progressiva, pois depende de um processo de nascer, de crescer, de morrer e renascer uma outra vez através da reencarnação. A primeira parte deste processo, portanto, é de ordem emocional. Se estabelece na própria experiência física. Precisamos, portanto, deixar morrer em nós todos os sentimentos negativos que estejam atravancando o nosso progresso. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis mentais, psíquicos, pois do contrário, convertem-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem o nosso ingresso no reino da felicidade. Reino da felicidade, cujas portas se abrem com as chaves do perdão e do amor. Viver com esses estados negativos da alma, portanto, meus irmãos, é negar o amor a si mesmo. E assim, passaremos a viver num inferno que nós mesmos criamos
acomodar-se nas experiências infelizes do passado gerará dor e estagnação, porquanto somente a vida desfrutada, vivenciada no aqui e no agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Cada um de nós precisa aprender a nascer de novo, a cada dia, a cada instante, deixando para trás o que nos machucou, o que nos magoou, construindo no novo dia experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e que nos fosse possível começar tudo de novo. É mais do que certo, porém, que o processo de ingresso no reino de Deus se assemelha a um certo certame com sucessivas etapas. É uma longa caminhada de crescimento, de ascensão, que não se fará do dia para a noite. Embora não devamos utilizar esse argumento para vivermos passivamente, sem o esforço da nossa iluminação. Jesus já estava na posse do reino celeste quando ele fez esta afirmação: eu e o Pai somos um. Isso quer dizer, amados irmãos, que Jesus era um iluminado, porque se identificava perfeitamente com a vontade de Deus. Agora precisamos distinguir: Deus é o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior. Mas como Jesus seguia religiosamente a vontade do Pai e seus ensinamentos, ele tinha autoridade moral para dizer: quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um só, em palavras, pensamentos e atitudes. Por isso mesmo, ele nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, o que nos permite concluir que ainda resistimos a executar o plano que Deus tem para nós, pois na maioria das vezes queremos apenas fazer o que é da nossa vontade, o que nem sempre coincide com a vontade de Deus. Quando será que nós deixaremos de ser esse refratário, esse retardatário, esse teimoso e começar a fazer a vontade do Pai? Quando nossos desejos falam mais alto do que os desejos que Deus tem em relação a nós, o que quase sempre ocorre quando o egoísmo grita mais alto do que a voz serena do amor dentro de cada um de nós. Aí nós estamos em rota de colisão com a felicidade que tanto almejamos e que somente pode ser alcançada dentro do perímetro comportamental que Deus nosso Pai traçou para cada um dos seus filhos. Como Deus é o Pai amoroso, que jamais desiste, que jamais desistirá de cada um de nós, Ele vai nos concedendo tantas experiências quanto forem necessárias,
em corpos físicos diferenciados. Hoje eu estou hélio. Ao desencarnar, poderei voltar a esta terra num corpo feminino, com outro nome, que alguém me batizará. Mesmo espírito, corpo físico diferente. É a lei do merecimento, é a lei da evolução. Mesmo que tenhamos desperdiçado uma vida inteira em equívocos de toda a ordem, meus irmãos, haveremos de nascer de novo em outros corpos, pelas portas da reencarnação. Porque quando Deus, nosso Pai, criou a lei da reencarnação, que é lei e não é dogma, está nos proporcionando a santa oportunidade de recomeçar de novo. É o renascimento espiritual, amados irmãos. Vale, portanto, dizer, é o nosso espírito renascendo, uma nova vida, com outro corpo físico, com a oportunidade de refazer suas escolhas, agora pautada nos códigos divinos. Reencarnação, portanto, é a prova de que Deus sempre nos perdoa dos enganos cometidos, pois nos propicia novas oportunidades de renascer em uma nova vida, para refazer a experiência mal sucedida. Hoje estamos nesta nova vida, e a prova disso é que Deus, Ele apagou das nossas mentes as lembranças infelizes das existências passadas. É a bênção do esquecimento, para que tudo em nós se renove, em atitudes de paz, de amor, de alegria e felicidade. Jesus de Nazaré nos trouxe ferramentas dessa transformação. Cabe a cada um de nós, portanto, agora fazer o parto do nosso renascimento, de um novo recomeçar. Que cada um de nós deixe morrer tudo aquilo que não sirva para o nosso crescimento. Tudo aquilo que nos faz mal e nos causa lágrimas de dor e de aflição. Vamos renascer para a vida que nos aguarda em novas chances de crescimento, alegria, amor e paz. Nascer de novo, portanto, nos dá a ideia de que precisamos voltar a ser como uma criança, recuperando em nós mesmos os dons da alegria, da espontaneidade, da pureza do coração, da ausência de julgamento, da criatividade e capacidade de reconciliação, virtude que as crianças têm de sobra. Afinal de contas, Jesus afirmou que o reino dos céus é das pessoas que são como as crianças. Voltaremos a ser crianças em uma próxima encarnação, reaprendendo a viver e a conviver. Mas poderemos desde já, meus irmãos, alcançarmos esse reino da luz, se deixarmos a nossa criança interior emergir da infância, dando nova vida ao homem que já se julga velho demais para recomeçar. Que na noite de hoje
meditemos neste vídeo e façamos esta prece e veja no dia subsequente os resultados da mesma. Jesus de Nazaré, aqui eu me encontro ferido por tantos fracassos. Cansado estou de experimentar desilusões. Teu evangelho fala repetidas vezes sobre o reino de Deus, onde eu imagino que deve haver paz e amor. Eu ainda me sinto fora desse reino. Sei que você me convida, está me convidando sempre a entrar, mas eu vejo que a porta de entrada é estreita e baixa. Hoje eu aprendi que a porta estreita é somente para os humildes que passem por ela, porque via de regra, os orgulhosos carregam muitas coisas desnecessárias consigo. Geralmente estão cheios de si e não conseguem passar pela porta estreita. Essa porta também é baixa. Somente uma criança consegue passar por ela. Mas eu, adulto, não passo. Eu teria de engatinhar como criança para entrar, e por isso, Mestre amado Jesus, descobri que preciso hoje fazer uma cirurgia espiritual para diminuir meu peso e minha estatura. Preciso extirpar de mim orgulho para me tornar humilde, retirando ainda hoje a prepotência e a arrogância que não me deixam passar pela porta do reino do céu. É preciso, portanto, um trabalho de rejuvenescimento para voltar a ser como uma criança. Só assim eu serei admitido no reino do Pai. Jesus amado, seja meu cirurgião. Ajude-me a nascer de novo para a vida, para a felicidade e o amor. Eu preciso, eu quero, mas preciso ainda de sua mão, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Logo, logo nos reencontraremos.